Esse é o nosso assunto do consultório CBN de hoje. Quem está conosco é o neurologista, especialista em medicina do sono do Hospital Albert Einstein, Leonardo Ierardi. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Débora. Boa tarde, ouvintes. Obrigada por participar conosco do consultório CBN de hoje. Doutor, eu queria começar perguntando o que é ter uma boa noite de sono. É dormir direto? É dormir 6 horas? O que é? A definição de uma boa noite de sono é uma definição muito ampla, né? A gente pode usar critérios científicos, mas eu prefiro a definição mais sistêmica, mais geral, que é uma boa noite de sono é aquela que nos proporciona um dia produtivo, com boa qualidade de vida e não comprometa a nossa saúde, nem mental, nem física, nem a curto e nem a longo prazo. Então a pessoa tem que se sentir bem ao acordar, se sentir disposta, por exemplo. Isso, a sensação de bem ou mal-estar durante a nossa vigília é o principal termômetro de que o sono não está bem. O senhor citou a vigília, que é uma das fases... A vigília é o estado de alerta, de ficar acordado durante o dia. E o sono tem várias fases, é isso? Qual que é a importância de cada uma delas? Ou quais são as principais? O sono tem... são 4 fases, né? Um sono superficial, sono intermediário, sono profundo e o sono REM. O mais importante do que o objetivo individual de cada fase é o conjunto delas e a alternância delas, a sincronicidade delas ao longo da noite. Isso é mais importante do que uma fase específica. Vou dar um exemplo. Alguns antidepressivos, eles reduzem fases do sono consideradas importantes, como o sono REM. Isso não necessariamente implica num problema de saúde. Então, às vezes, pessoas com pouco REM, devido a algum tipo de tratamento, têm uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade de vida. Ao passo em que outras, com a arquitetura do sono, ou seja, todas as fases normais, podem não ter um sono reparador, pode ter queixas de insônia ou de sonolência excessiva, mesmo tendo as fases do sono totalmente íntegras. Tá? E qual que é a descrição da fase REM? Como é que a gente... O sono REM, ele é famoso pelo fato de a maioria dos sonhos, quase a totalidade dos episódios de sonhos, ocorrerem durante o sono REM. Né? E é famoso também pelo que dá o nome a essa fase, que são os movimentos oculares rápidos, né? Cuja sigla REM vem do inglês, significa movimentos oculares rápidos. Certo, doutor. E quando é que a gente percebe que tem um distúrbio do sono? O que é o distúrbio do sono? É não dormir, é dormir muito? Os dois são considerados distúrbios? Sim, as principais consequências de que existe um problema do sono é o excesso de sonolência ou a dificuldade em se ter um sono contínuo, um sono normal. Eu nem vou falar isso como falta de sono, mas é um excesso de alerta no período em que a gente deveria estar dormindo, ou um excesso de sonolência no período em que a gente deveria estar acordado. São os dois grandes sintomas, os dois principais sintomas relacionados ao sono. E você, ouvinte, pode participar da nossa conversa, você pode mandar a sua dúvida sobre essas questões relacionadas ao sono aqui para o e-mail debora.freitas@cbn.com.br ou ainda pelo link Fale com o Âncora, disponível no site da CBN. Quem está conosco é o neurologista, especialista em medicina do sono do Hospital Albert Einstein, Dr. Leonardo Ierardi. Agora, doutor, quais são as principais consequências de uma noite mal dormida, de um sono sem qualidade? Uma noite mal dormida pode ser definida de várias maneiras. Eu vou considerar, vamos dizer, o distúrbio do sono um dos mais prevalentes na humanidade, que é a privação parcial de sono, ou seja, dormir menos do que o necessário. Tá? Então, dormir menos do que o necessário, preconizado para cada pessoa, isso tem consequências de médio e de longo prazo. A principal consequência no curto prazo é sonolência excessiva. Junto com elas, existem ainda algumas alterações comportamentais e às vezes até cognitivas, como irritabilidade, depressão, fadiga, angústia, ansiedade,
dificuldade de atenção e concentração, problemas de memória, tudo isso já no curto prazo começa a aparecer quando a pessoa começa a dormir menos do que o corpo dela pede. Tá? E no longo prazo, problemas como você já citou, relacionados ao metabolismo dos carboidratos, resistência à insulina, que seria aí um pré-diabetes, aumento de pressão, arritmias cardíacas e outros problemas cardiovasculares, obesidade, né, compulsões alimentares, dentre outros. E quando a gente fala em privação parcial do sono, quer dizer que eu não dormi por algum motivo, porque estava trabalhando, estudando, até porque estava na farra, ou porque eu tenho dificuldade de dormir? Geralmente, a maior parte das pessoas acometidas com privação parcial de sono, a gente fala que é uma privação parcial de sono induzida comportamentalmente, ou seja, eu mesmo me impus um ritmo que não é saudável. Né? Eu estou trabalhando mais do que o meu limite determina, né? Ou estou estudando mais, estou sobrecarregado por vários motivos, eu coloco isso na conta do sono. Ao invés de reduzir minhas atividades, eu reduzo o sono. Né? Isso é muito prejudicial e é o que acontece na maioria das pessoas. E aí tem as pessoas, em contrapartida, aquelas pessoas que se queixam de insônia, que é um excesso de alerta no período noturno, no período do sono, ou seja, uma dificuldade em inibir o alerta à noite, que é natural, é um processo natural. Durante o dia estamos alerta, durante a noite o nosso cérebro inibe automaticamente o alerta. A dificuldade, a falha nesse mecanismo de inibir o alerta noturno é o que dá origem aos vários sintomas que se chamam de insônia. A insônia é pior porque a pessoa quer dormir e não consegue. Ela quer dormir, geralmente ela tem a oportunidade, tem o tempo para dormir e não consegue. Eu costumo falar esse consegue entre aspas, que não é uma consequência de um esforço volitivo, não é minha vontade. O sono não obedece à minha vontade, ele não é passível de ser controlado, ele tem que ocorrer naturalmente. E às vezes, doutora, a gente acorda com aquela sensação de que não dormiu. Fala, eu não dormi nada. Mas aí você lembra que sonhou. Fala, se eu sonhei, eu dormi em algum momento, né? Quer dizer, é um sono sem qualidade. É um sono, diria, com uma alteração da percepção do estado de sono. Então tem pessoas que têm essa como uma queixa principal do sono. Dormem normalmente, mas não sentem que dormiram. E o senhor falou em tempo. Tem um número mínimo de horas que se deve dormir para que a gente fique descansado e não tenha problemas, ou isso varia de pessoa para pessoa? Existe uma média na população determinada para cada faixa etária, mas isso é o tipo da coisa que tem que ser analisado individualmente, uma vez que existem pessoas que são fabricadas, entre aspas, elas têm uma tendência genética a se satisfazerem com poucas horas de sono e outras, por outro lado, precisam de muitas horas de sono, ambas da mesma faixa etária. Mas digamos que aí para um adulto, na média, entre 6 a 9 horas, os mais velhos necessitam um pouco menos de sono noturno, um pouco menos também, não é aquela coisa, não existe uma diferença tão grande. E os adultos mais jovens um pouco mais, né? A gente já tem participação aqui dos nossos ouvintes. A Denise Zaninelli, ela diz que tem 50 anos e é menopausada. Ela diz que tem um sono de péssima qualidade. Se tem relação com essa fase? Ela pergunta se tem relação. Sim, em muitas pessoas a menopausa pode gerar sintomas relacionados ao sono, como fadiga, sonolência e, principalmente, queixas no sono noturno, fragmentação do sono, sensação de um sono mais leve, insônia mesmo, dificuldade para iniciar o sono, para manter o sono. Esse tipo de queixa ele pode ser controlado, não é uma coisa muito complicada de lidar com isso, mas tem que se dedicar tempo para resolver esse problema. Tem que ir, ter uma boa conversa com o médico dela, ver quais são as opções de tratamento. Não é só remédio, as opções de tratamento para insônia. Tá? Existem opções melhores que remédio e precisa de uma estratégia individual de tratamento. O Humberto Ferreira, ele manda aqui um questionamento, doutor, ele é do Rio de Janeiro. Bom, muitas vezes a gente passa por situações de estresse e acaba perdendo o sono, né? Ele pergunta se a violência doméstica, por exemplo, na gestação, pode causar algum distúrbio no sono do bebê. O bebê ainda no ventre, mas aí esse problema pode acompanhá-lo depois do nascimento, isso pode se estender para a fase adulta. Até que ponto isso interfere
na questão do sono? É uma boa pergunta para o Humberto, e a questão que ele coloca vai muito além do contexto do sono. Tá? O estresse materno, independente da causa, durante a gestação, pode implicar em alterações neurológicas e sistêmicas no organismo da criança, tá? Com o aumento da atividade de hormônios relacionados ao estresse. Né? Isso pode determinar, sim, algumas consequências ao nascimento. Felizmente, os estudos até agora mostram que esses danos no feto são reversíveis logo nos primeiros meses. Né? Boa notícia. Mas esses são evidências científicas e esses estudos podem mudar de uma hora para outra. Pode ser que daqui 2 anos fale, olha, a gente mostrou que tinha evidência de melhora, tinha melhora em alguns aspectos, mas gerou sequelas emocionais em outros aspectos. O fato é que existe, de longa data, um estigma contra o tratamento de alterações de humor e de afeto, de alterações emocionais durante a gestação, um estigma contra o tratamento medicamentoso, o uso de remédios, né? E, em muitos casos, o tratamento tradicional durante a gestação, com medicações e acompanhamento médico adequado, o benefício desse tratamento adequado supera muito os riscos de causar algum problema no bebê com medicação. Obviamente, isso sempre tem que ser muito supervisionado por uma equipe médica multiprofissional, tá? Mas vale a pena a gente fazer esse comentário aqui diante do contexto que o Humberto colocou. Perfeito, doutora. A Paula Silva França de São Paulo, ela diz que tem 36 anos e sempre teve muito sono. Dorme aproximadamente 6 horas ou mais, mas sempre quer dormir mais. Se ela está numa penumbra, ela já sente vontade de dormir, dorme em ônibus, às vezes até dirigindo. Olha que perigo. E em casa é só deitar que ela dorme rapidamente. Porém, ela diz que é muito ativa no trabalho, ou seja, quando ela exerce alguma atividade, ela não sente sono. É possível que haja algum problema? No que diz respeito a essa queixa da Paula, o que a gente pode dizer é que certamente há um problema. Não é normal a gente ter sono quando está dirigindo, isso é perigoso até, né? Porque o sono ele é literalmente incontrolável. O episódio de sono, dependendo da necessidade que o organismo tem de sono, ele chega sem dar aviso. A gente não consegue evitar o sono, o episódio de sono. E a sonolência é o aviso mais forte de que esse episódio de sono está chegando, né? Então, certamente, ela tem um quadro de sonolência excessiva. A primeira coisa que a gente precisa descartar diante de quadros de sonolência excessiva é se a quantidade de sono que ela tem dormido regularmente é insuficiente para saciar a necessidade de sono do organismo dela. Então, a primeira coisa que ela precisava fazer é aumentar o tempo de sono que ela dorme à noite. Uma vez feito isso, se persistir a sonolência, outras causas têm que ser investigadas. Muito bem. Tem aqui a participação do Hernandes Espínola. Ele está em Miami, na Flórida, e ele quer saber quais são as consequências graves da apneia. Primeiro, o que é a apneia, doutor? A palavra apneia significa não respirar. Então, a apneia, a gente pode estar falando de um mergulho de apneia, né, uma modalidade de mergulho. O nome da doença relacionada ao sono é a síndrome da apneia do sono. Geralmente, a gente fala apneia obstrutiva do sono. A apneia do sono são pausas respiratórias que ocorrem durante o sono, fragmentando o sono, ou seja, impedindo que seja um sono contínuo e profundo, né, e ao mesmo tempo sobrecarregando, gerando um estresse em todas as células do corpo, na medida em que ela priva o corpo de um suporte de oxigênio contínuo. O oxigênio às vezes está chegando porque eu estou respirando bem. Relaxa um pouquinho, começa a aprofundar o sono, a respiração para porque obstrui a via aérea. A gente relaxa muito, o ar não passa, né, e aí falta oxigênio. Aí o cérebro ele tem que despertar, um microdespertar, um despertar que a gente não tem consciência, né? Recompõe a respiração, começa a aprofundar o sono de novo, outra pausa respiratória. E assim passa-se a noite toda, 15, 30, 100 vezes por hora, ocorrendo isso durante a noite. Então isso tem consequências em todos os sistemas corporais, no curto e no longo prazo, tá? Fadiga, sonolência, déficit de memória, arritmias cardíacas, aumento de pressão arterial, aumenta o risco
para infarto e AVC, aumenta o risco de morte súbita durante o sono, relacionado a arritmias fatais. Não é que a pessoa vai parar de respirar e vai morrer. O cérebro está alerta para isso, ele não vai deixar isso acontecer. O que pode acontecer é a redução no oxigênio durante uma dessas pausas desencadear arritmias durante o sono. Disfunção erétil, problema de memória, eu já falei, déficit de atenção e concentração, irritabilidade, ansiedade, depressão, enfim, todos os sistemas podem ser afetados com a apneia do sono. Então, é uma doença de elevada prevalência na população geral, né? Se a gente considerar homens e mulheres, e a prevalência chega de 10% a 30% das pessoas têm apneia do sono, e isso tem que ser abordado pelo clínico geral. O paciente tem que estar atento a sintomas de apneia, como ronco, sono não reparador. Tá? Tudo isso pode ser indicativo de apneia. Agora, a própria pessoa percebe que ela não consegue respirar, ou que ela está roncando muito, ou tem que ter alguém ao lado para dizer, olha, você está com tais problemas, vamos procurar ajuda? Dificilmente a própria pessoa percebe. Quando a própria pessoa percebe que o caso é provavelmente grave, dificilmente um acompanhante vai perceber também. Tá? Então, tem pessoas que simplesmente têm queixa. O meu sono não descansa. Eu estou engordando, faço regime e não consigo emagrecer. Quer dizer, algum distúrbio metabólico, alguma doença, e aí o médico solicita um exame que chama-se polissonografia, ou seja, estudo de vários parâmetros do sono durante a noite, por aparelhos. E esse exame, sim, tem a sensibilidade para detectar o problema. Então, a maioria das pessoas com apneia não dá para detectar apenas observando a pessoa. Precisa fazer o exame. E muitas vezes o ronco acaba acaba sendo deixado de lado, né? A pessoa ronca muito, não dá importância para isso. Considera-se normal, né? Às vezes até um símbolo de que o sono está muito profundo, né? Um sinal de que o sono é profundo, mas não. Geralmente o ronco é uma luz amarela, né? Demandando uma investigação mais aprofundada do que está acontecendo. Muito bem, temos aqui mais participações, o Luiz Francisco Túlio, pelo fato de ser acordado por algum barulho, tendo um sono instantâneo que precisa ser de uma noite toda e não passa de alguns milésimos de segundo, se isso afeta o sono REM. Pelo que entendi da pergunta aqui, se a pessoa é acordada por algum barulho e depois consegue dormir rapidamente, se ela tem uma boa qualidade de sono. Geralmente o nosso sistema nervoso central está preparado para lidar com alguns estímulos que interrompam o nosso sono e a gente recompõe rapidamente o ritmo de sono, né? Isso tem alguma relevância se for numa base regular, quer dizer, todo dia, no mesmo horário, um barulho persistente. Aí, para algumas pessoas, isso pode ser um problema. O Natan, ele é Natan Matos, é do Rio de Janeiro, ele diz que é advogado e por causa do excesso de trabalho costuma dormir tarde. O problema é que, independentemente do horário que ele deita, ele sempre acorda às 6h30 da manhã sem despertador. Ele tem um despertador natural, pelo que ele diz aqui. Ele não consegue mais dormir depois desse horário, mesmo que ele queira, e isso faz com que ele fique muito cansado durante o dia. O que ele pode fazer para melhorar o sono? O senhor já falou aí de várias coisas que podem ser feitas, além de medicação. Eu acredito que o Natan ele tem uma vantagem evolutiva. Quer dizer, ele é um tipo de ser humano que tem uma facilidade de manter regularidade de alguns ritmos do corpo, de ritmos biológicos, sendo talvez o principal deles o ritmo do sono, que se alterna com a vigília a cada 24 horas. Eu acho que ele tinha que tomar proveito dessa facilidade que ele tem e dormir um pouco mais cedo, já que ele sempre acorda às 6h30, né? Tentar se organizar para já desligar do trabalho mais cedo, chegar em casa e conseguir dormir mais cedo. Uhum. A Patrícia Rocha pede para o senhor comentar sobre a qualidade do sono de pessoas que precisam dormir durante o dia, trabalham à noite, por isso tem que dormir durante o dia. É a mesma coisa? Não. O sono ele é necessário, é fundamental para a vida. No entanto, além de ter que ocorrer o sono em si, é importante o horário que o sono acontece. Nós somos seres diurnos, nós somos feitos para trabalhar de dia e dormir à noite, né? Quando a gente mexe com essa tendência natural, né, com a nossa biologia, a gente manipula isso e tenta transformar esses ritmos. Não, eu quero trabalhar à noite e dormir de dia.
tem muitas pessoas que não conseguem. Tá? Muitas pessoas sofrem muito, outras, por outro lado, que é uma minoria, ficam muito bem adaptadas. Tá? No entanto, estar adaptada biologicamente, o corpo se adaptou, não quer dizer que socialmente eu vou ficar adaptado. Os bancos não abrem de noite, né? As crianças de noite estão dormindo. Então, isso pode ser minimizado, os danos de inverter os horários, quando a pessoa, primeiro, tem uma boa adaptação biológica, ou seja, é uma pessoa, a gente chama de vespertino, é uma pessoa que se adapta melhor a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, biologicamente, não existe, a situação é favorável. E segundo, quando ela consegue estipular horários sociais, um ritmo de vida adequado para que ela tenha um período de sono adequado de 6 a 8 horas durante o dia, ininterruptos. Né? Então, se ela conseguir realmente substituir o dia pela noite, da forma biológica, ela aceita bem isso. E ela consegue cumprir com o papel social e profissional dela, tudo bem. Muito bem. O Eulos Leu pergunta se tem relação da falta de sono com o aumento de peso. Tem sim. Né? A privação de sono, tanto ocasionada por aquilo comportamentalmente induzida, ou seja, eu mesmo me privo de sono para ter algum ganho social ou profissional, ou a privação de sono induzida por outras doenças, como a apneia do sono, que fragmenta muito o meu sono e faz com que eu durma menos com que o meu sono seja menos eficaz, independente da causa, dormir menos do que o necessário, gera um desequilíbrio entre substâncias químicas ou neurotransmissores ou substâncias químicas cerebrais que estão associadas ao controle do metabolismo das gorduras, dos carboidratos, dos açúcares. Né? Então é muito mais difícil perder peso se eu durmo menos do que eu preciso. Ou o contrário, é mais fácil ganhar peso dormindo menos do que o necessário. Uma outra pergunta aqui é do Luiz Meirelles, ele é do interior de São Paulo, Cachoeira Paulista, ele diz que a dúvida é da mãe dele. Se precisa haver alguma preparação para o sono e se isso influencia, né, na qualidade do sono. Ele cita aqui um exemplo, que às vezes a mãe dorme no sofá esperando os filhos chegarem e acorda com qualquer barulho, e isso depois, na hora que ela for para a cama, isso pode piorar, ela pode fazer com que não tenha uma boa noite de sono? Sim, vamos frisar aqui a palavra pode, isso pode acontecer, depende da predisposição que cada pessoa tem a ter insônia, a ter um sono mais superficial. No caso nesse contexto que ele fala que é a mãe dele, né? Que ela não consegue dormir, ela fica apreensiva com a chegada do filho, com o horário que ele vai chegar, isso por si só já denota uma tendência à preocupação. E pessoas mais preocupadas têm uma tendência a um sono mais leve, a ficar mais alerta durante a noite. Então, no caso dela, isso pode ser prejudicial. Por outro lado, se for para ela ficar preocupada, acordada na cama, eu sugiro que ela fique preocupada no sofá, porque a cama tem que ficar associada a um estado de sono. Na medida em que a pessoa vai ficando deitada na cama, acordada, pensando, ruminando pensamentos ou preocupada, mas em cima, no local do sono, esse local vai ficando condicionado ao estado de vigília. E isso gera uma insônia crônica. Isso perpetua a insônia. Então, se for para ficar preocupado, é melhor fora da cama. Se der sono e ver que vai dormir apesar das preocupações, é melhor ir para a cama. Muito bem. O Cláudio Larose, ele pergunta se é recomendável dormir após o almoço, se tem um tempo ideal para esse descanso. Não, isso não tem uma recomendação. Tá? Todos os estudos científicos até hoje sobre esse tema foram controversos. Alguns endossam a prática da soneca, desde que não muito prolongada. Outros dizem que isso que não precisa, que isso pode acabar atrapalhando o sono da noite. Então a recomendação é que, se for um hábito social, todo mundo na família faz, sempre fez, ele se sente bem fazendo isso, ele pode ter esse hábito. Se não for, não precisa dormir só porque ouviu falar que é bom. Tá? Fato é que todos nós, todos os seres humanos, têm 2 picos de sonolência. O da noite, que vai gerar o episódio de sono noturno,
E à tarde, então ali entre 13 e 15 horas, é normal ter muita sonolência. Algumas pessoas tomam um cafezinho, outras se distraem, se envolvem no trabalho, outros podem melhorar com uma sonequinha. Nosso tempo já está se esgotando, doutor. Infelizmente não vamos conseguir responder a todas as perguntas, mas depois a gente deixa um contato seu aqui para o nosso ouvinte. Então, a última pergunta é do José Silva. Ele tem 27 anos, dorme cerca de 6, 7 horas, bem, mas só acorda com despertador. Ele não lembra a última vez que sonhou. Não lembrar do sonho quer dizer que não sonhou? Não sonhar é indicação de algum problema? Esse é um assunto vasto, eu vou tentar ser breve porque o nosso tempo acabou. Tá? Mas os sonhos, em geral, o papel dos sonhos a gente entende como sendo o de consolidar memórias emocionais. Tá? Esse é o papel dos sonhos. Provavelmente ele acontece em todas as pessoas, independente da gente lembrar ou não lembrar. Né? Então, existem treinamentos para começar a lembrar de sonho. Tá? Isso, ele poderia aprender um treinamento desse e isso vai acontecer e cada vez ele vai lembrar mais, mas não significa que ele não sonha o fato dele não lembrar do sonho. Perfeito. Uma última pergunta aqui. Para dormir, a gente precisa estar com sono? Tem várias perguntas nesse sentido, doutor. Para dormir, precisa estar com sono ou a gente pode estabelecer um horário para se deitar, relaxar e conseguir ter uma boa noite de sono? Para deitar, para dormir, a gente tem que estar com sono. O sono ou a sonolência é a percepção do estado de sono. E a sonolência é a capacidade de se transitar do estado de sono, de vigília, para o estado de sono. Então tem que ter sono para dormir. Tá certo. Muito obrigada. Este foi o neurologista, especialista em medicina do sono do Hospital Albert Einstein, Leonardo Ierardi. Muito obrigada por participar conosco do programa de hoje. Eu que agradeço. Boa tarde, bom feriado para todos. Vamos ao repórter CBN.